Olá, pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal da Dor para a Cor. Sou Renata Guimarães, estou com a minha convidada hoje, doutora Andressa, maravilhosa. Já batemos um papo aqui e vai ser incrível, gente, um aprendizado enorme, tá? Doutora Andressa é psicanalista, neuropsicanalista, mestre em psicologia do desenvolvimento e doutoranda em psicanálise clínicas. Então, muito assunto para a gente falar. Eu, particularmente, estou muito empolgada, tirar minhas dúvidas. Quem ainda não se inscreveu, se inscreva no nosso canal, dá um like, notificação do sininho. Temos já todos os nossos episódios disponíveis já no canal também, com histórias emocionantes, tá bom? Então vem comigo, vem aprender e venha se emocionar. Tudo bem, doutora? Tudo bem, obrigada pelo convite. Obrigada por estar aqui conosco, por ter esse canal para as pessoas ouvirem, né? E entenderem que passamos por momentos difíceis, mas conseguimos, né, doutora, ressignificar e chegar à Total. cor, que é um Uhum, dos propósitos do meu podcast, tá? exatamente isso. Então, hoje nós vamos falar um assunto importante que eu acho que o mundo sofre, que é um assunto muito delicado, que eu sinto que as pessoas estão muito carentes de saberem informações certas, porque Uhum. nós vamos falar sobre saúde mental e os transtornos que atingem a saúde mental e o quanto é importante entender como tratar e se cuidar da saúde mental automaticamente da física, né, doutora? Exatamente. Fala pra mim como que está a saúde mental do ser humano, doutora? Olha, sem ser redundante, está muito doente, né? Muito. O ser humano está muito doente. E não temos essa de, ai, a minha época, antigamente não era assim. Não, não é por esse caminho, né? As demandas que temos todos hoje, sejamos crianças, adolescentes, adultos, idosos, elas são muito grandes. A gente não dá conta. E a gente não dando conta adoece a nossa mente e, obviamente, adoece o nosso corpo. Então, eu costumo sempre dizer que a gente não sabe viver no presente. Nossa, verdade. As pessoas vivem em tempos que não deveriam, que é passado, que são, né, passado e futuro. Daí a ansiedade e a depressão. Então, quando elas chegam para mim, infelizmente elas estão nesses dois tempos. Nunca, nunca, Nunca nunca, no nunca, presente. nunca no presente. Nunca. É, eu acho muito interessante isso, porque assim, as pessoas são presas ao Sim, passado. total. Eu sofro disso. Por algum trauma, algum evento doloroso, que trauma é isso, tá? Um evento doloroso que Sim, fica congelado no seu inconsciente. E o a quebra, né? inconsciente, ele é atemporal, ele não existe passado, é presente. Então, ao invés de nós vivermos, isso que você falou é muito importante, o presente, focar no presente, ou estamos no passado, como a doutora falou, ou no futuro, que gera uma ansiedade, uma expectativa que pode não ser correspondida, e aí vem a frustração. Aí vem o desânimo. Aí vem o quê? O inconsciente congelado falando: lembra, você não é capaz. Uhum. E a destruição emocional. E aí, eu quero que você fale, porque assim, eu entendo que a depressão, o nome depressão é excesso de pressão. Uhum. E o mundo está muito agitado e uma cobrança muito grande. Fala para mim como que é você tratar, como que os seus pacientes chegam até você. Eu imagino que no desespero de falar, me ajuda, é dobrar o joelho mesmo. Quando a gente chega no pico emocional da depressão, da ansiedade, do TDAH, que tudo vai levando, né? Um puxa o outro. Um puxa o outro. Sim. Eu tenho uma pergunta para te fazer, para começar. Depressão é doença, doutora? Então, vou te contar dessa minha paciente que chegou a esses dias aí, né? Alguns dias atrás. Como eu falei, nem sempre o paciente chega porque ele quer, ele chega enviado por alguém, ele tem medo, ele sabe o que ele precisa, todo mundo sabe, mas ele tem o medo. Então, é claro que eu faço, eu não gosto muito dessa palavra, tá? Acolhimento. Mas é claro que eu faço acolhimento, sim, Uhum, é né? importante.
é importante para que ele se sinta realmente acolhido naquele momento e que ele saiba o que vai acontecer com ele em terapia. Porque não é porque ele fez em outro lugar, com outra profissional, ou que ele nunca tenha feito, que ele não tenha medo. Ele precisa entender o que que vai acontecer estando comigo lá. Então, ok, a pessoa começou a falar, e temos, obviamente, vários pilares na vida, né? Sim. E aí ela me contou que no trabalho não estava bem, na vida amorosa não estava bem, na alimentar não estava bem, na física não estava bem, não estava nada bem, o sono não estava bom. E ela foi falando aquilo, claro, as coisas, elas chegam em determinados momentos pra gente que a gente pensa assim, ah, nada mais vai me abalar. Eu já vi de tudo aqui dentro desse consultório. Mas aquela pessoa, ela me chamou muita atenção, porque é jovem, né? Uhum. Jovem. E eu olhava assim e eu falava, não é possível ela não ter nada, nada, ela não tinha nada que fizesse com que ela levantasse pela manhã. Uma motivação. Ela não tinha nem motivação, nem incentivo, ela não tinha nada. E a gente fala muito isso, tá bom, todas as áreas da vida estão ruins, ok, mas qual é aquela que está um pouquinho melhor? Então, é esse o exercício que a gente sempre tem que fazer. Mas ela me assustou no sentido de que realmente todas as áreas da vida dela estavam zeradas. Ruins. E para pior do que isso, ela verbalizou, porque isso é uma dificuldade muito Muito grande. grande. E ela De assumir. verbalizou. Total. E ela assumiu. E eu me senti muito feliz naquele momento, porque eu falei, ela confiou em mim. Porque ela Sim. fez assim para mim, Andresa, eu tentei o suicídio e eu não consegui. E o de fato, né, que a gente sempre fala, mas eu sei que eu estou me matando um pouquinho por dia. E eu falo isso, essa é uma fala muito minha, que a gente divulga o suicídio de fato, aquele que você vai lá, se joga da varanda e realmente acontece. Esse que é o divulgado. Mas o dia a dia, ninguém divulga. E quando ela me falou aquilo, né, porque não sei você, Rê, mas as pessoas pensam que a gente não tem sentimento, que a gente não se Pelo abala. profissional. Ai, ela é Eu psicanalista. perguntei pra Tati isso, eu falei, gente, É. como que é essa sensação? Porque o psicanalista, em primeiro lugar, é um ser Eu humano. sou um ser humano. E um ser humano que tem sentimentos, não é um psicopata até Não, então, claro. né? E eu acho muito legal, isso eu quero que você fale mais. E aí, naquela hora, eu pensei, meu Deus, eu preciso ajudar. Eu preciso ajudar, independente de qualquer maneira. E eu não faço isso, mas eu quase que convenci ela a falar, não, vamos continuar. Porque eu falei assim, eu não posso perder, eu não posso perder. É uma vida. É uma vida. E eu não sei se vocês sabem também, mas a gente tem meta disso na nossa profissão. Eu não posso deixar com que aquela pessoa que chegou para mim, entre aspas, saudável ou não, vá para um suicídio, cometa esse suicídio, ou de fato, ou aquele que é diário. Lento. O lento, que é o pior, né? É, isso que você tá falando, doutora Andressa, eu me identifico muito. Eu faço tratamento, porque eu venho num processo de depressão causado por um luto, mas que teve alguns gatilhos e desencadearam alguns transtornos. A pessoa que está na situação de depressão, eu sempre falo isso pela minha experiência, ela não consegue enxergar nada. Ela vai sempre ver uma ótica negativa de tudo. Por quê? Ela não tem forças. E não é frescura. Não. É um problema. É um problema muito sério. Sim. Quando eu entrei em depressão, eu já tive alguns episódios de depressão. E através desses episódios, doutor, eu consigo identificar quando eu entro na depressão. Isso é ótimo. Isso é muito bom. Muito bom. Por quê? É um alerta. Sim. Meu inconsciente falou, opa, ó, lembra de um episódio traumático? Você tá entrando... Fica esperta aí, né? Exatamente. Por um lado é bom. Sim. Mas por outro, é uma luta. E aí, eu não conseguia assumir os meus sentimentos, expressar. O que eu comecei a fazer? Me autodestruir diariamente. Consciente, não é algo inconsciente. Não. E para eu chegar ao ponto de aceitar um tratamento, doutora Andressa, é porque eu estava no fundo do poço e os meus filhos falaram para mim, você precisa voltar, nós queremos você de volta. Eu não queria voltar, vou ser sincera para você, eu não queria voltar, eu não tinha... Essa observação que você fez da sua paciente é muito importante. Não é possível que a pessoa não tenha uma motivação, um pouquinho que seja.
ela até pode ter, mas ela não consegue ver. Ela não Ela não enxerga. enxerga Sim. devido à situação, à circunstância emocional que ela está vivendo. Uhum. Eu tentei me matar, mas eu não tive coragem de ir ao ato, pegar algo ou finalizar a minha vida ali. Eu estava Uhum. finalizando lentamente. E para mim estava tudo bem. Uhum. Só que ao mesmo tempo eu falava, por que eu vou fazer isso? Eu vou fazer meus filhos passarem pela mesma dor que eu estou passando? Eu estou Uhum. sendo egoísta. Sim. Eu tenho propósitos de vida. Meu pai não gostaria de me ver nessa situação. Uhum. Deus, principalmente, porque o plano dele não é esse para mim. Eu acredito muito nisso. Então, eu cheguei no momento de assumir, dobrar os meus joelhos e falar: eu preciso de ajuda. Uhum. E aí eu te pergunto, quais são sinais? Que isso é muito importante, tá, pessoal? Vocês que estão nos assistindo, que estão passando por algum problema emocional, é importante identificar. Mas para identificar é importante assumir primeiro. Estou precisando de ajuda. Prestem atenção aos sinais, e é isso que eu vou perguntar agora para a doutora Andresa. Quais são os sinais, doutora, de que a pessoa está passando por um processo de depressão? Vamos lá. Eu sempre falo que, assim como a depressão e qualquer outro tipo de transtorno, ninguém acorda uma manhã, ah, hoje eu tô depressivo. É, Não é assim, né? E diferente do que a grande maioria das pessoas acham, ah, a pessoa tá muito triste, ela tá depressiva. Não, não é. não. Não é isso. O principal sintoma é a apatia. O que que Uhum. isso significa? A perda de vontade, vou usar essa palavra para a gente usar de uma maneira mais leiga, né? Para que Isso. todos entendam, é a perda da vontade em viver, grosseiramente dizendo. Então, Sim. assim, ou eu paro de comer, ou eu como muito, eu paro de tomar banho, eu É. paro de lavar o meu cabelo, eu paro de ver a beleza nas coisas que eu via, que não é "Ai, a beleza da vida", eu sempre digo isso, não é aquela gratidão ridícula ao sol, "Ai, que bom ele brilhou", ele vai brilhar independente Todos de os você, dias, é. tá? Não é essa gratidão, mas todo mundo tem a beleza da vida. A partir do momento que você começa a perder aquilo que te dava prazer, você está entrando no caminho da depressão. Perder um dia, tudo bem, 2, ninguém tá feliz todos os E tá dias. tudo bem também com E tá tudo isso. bem e tem que estar tudo bem. A partir do momento que esses dias começam a se prolongarem, passou a ser semana, passou a ser mês, aí vem a preocupação. Às vezes as pessoas perguntam assim para mim: "Andresa, você é psicanalista, qual a diferença entre o seu sofrer e o meu?" Eu falo: "É que o meu tem data". Por eu saber disso, O qualquer coisa alerta, que né. me acometa, seja pequena ou grande, eu penso assim: "Bom, eu tenho até hoje à meia-noite para sofrer". Aí eu entro em catarse, sofro em posição fetal, eu choro mesmo e tá tudo E é bem, ótimo. mas eu tenho até a meia-noite. No outro dia: "Ah, você esqueceu?" Claro que não, Uhum. mas eu não vou mais sofrer do jeito que eu sofria, entende? Então, por que que a gente fala muito em terapia? Porque você precisa se conhecer. Nossa, A partir total. do momento que você se conhece, você sabe melhor do que eu te falando aqui, quais são os sintomas que vão te levar à Que é o que eu depressão. falei, eu já tive alguns episódios de depressão e quando eu Sim, entro eu falo: "Renata, alerta, exato, como fique lidar com esperta. A isso? mesma Quais são os coisa sinais?" exato, a mesma coisa quem tem transtorno de ansiedade. Eu. Exato. Na hora da crise, todo mundo que tem ansiedade sabe o que é uma crise. Então, assim, aí a pessoa vem para o consultório e fala: "O que que aconteceu?" Eu não sei. Eu falo: "Não vale mais, você está em terapia, tem que saber". Por quê? Porque a gente sabe. Existe um gatilho Tem um sempre. gatilho, tem um gatilho. É, tem que identificar esse gatilho. Exato. Mas como que você faz isso? Você tem que se conhecer. Se É. você não se conhece, você não sabe. Isso tanto vale para sua psique, para sua mente, para suas emoções, os seus sentimentos, como para sua parte física. Física. Você tá aqui, você tá bem. Tô bem. Se eu começo a sentir alguma coisinha, por exemplo, eu sei, eu não tenho enxaqueca, eu não tenho dor de cabeça. Se eu tenho dor de cabeça, eu sei que alguma coisa é. Então eu sei identificar se é fome, se é sono, se é estresse. Todo mundo Você tem que deveria tratar a saber. febre do problema. Exato. Mas as pessoas, elas têm muito medo. Então elas não fazem isso. Eu cheguei ao ponto de um dos sinais que a depressão me pegou, e foi forte. Uhum, Eu tentei camuflar bastante, tá, doutora? Eu não queria passar.
O meu sofrimento para minha mãe, eu sofri muito sozinha. Ai, tô bem, né? Tô ótima, É, né? Na frente de todo para os mundo. meus filhos, eu não queria dar Uhum. trabalho, É. mas eu sabia que eu precisava de ajuda. E um dos sinais gritantes, eu tenho uma dificuldade de autoaceitação. Uhum. Eu tenho uma desconstrução de imagem. Então, as pessoas que me olham, vê uma Renata, Que você não vê, né? uma mulher que eu sou grande, eu sou alta, eu tenho postura, eu falo muito, vocês sabem, né? Gesticulo muito, sou muito expressiva, gosto de falar, falo de uma forma empoderada mesmo, tenho um timbre de voz forte. Mas a Renata internamente é uma Renata que tem seus conflitos internos e tá tudo bem também. Todos temos. Porém, aí vem a sacada. Eu comecei a entrar num processo de não me conseguir me olhar no espelho, Uhum. a ficar totalmente desmotivada, principalmente ao amanhecer. Uhum. Iniciar um dia para mim era extremamente difícil. Eu sentava na cama, eu chorava, eu falava, por onde eu vou começar? Porque eu sei que eu tenho um monte de coisa para fazer, Mas não sabe mas por eu não sei onde, por né? onde. Uhum. E eu precisava de um abraço. Eu queria, eu sei que eu sou amada, mas eu precisava naquele momento de a palavra acolhida. Uhum. E aí eu comecei a deixar de tomar banho. Eu comecei a deixar de me arrumar, mas me arrumar mesmo, assim, sabe? Usar roupas sujas que pra mim eu não via como sujas. Não faz Tênis não diferença. faz diferença porque eu não via como suja. Pra É, mim, eu tô me ok. sentindo bem daquele jeito, tá tudo ótimo. Eu usava tênis rasgado, ao ponto do Uhum. meu filho falar: "Pelo amor de Deus, compra um tênis novo". Mas tá bom pra mim esse tênis. Uhum. E o negócio foi evoluindo, 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 ao ponto de a minha alteração fisiológica. Fui ao médico, tudo alterado. Eu estava me agredindo com comida. Eu Uhum. faço tratamento, tá? Que eu tenho transtorno compulsivo. Então hoje eu tenho um pacote de transtornos. Eu tenho depressão, que eu trato, que desencadeou que eu sempre tive uma ansiedade, mas entrou num pico maior, e o Muito meu alto, né? muito alto. A ansiedade, doutora, é algo que me consome A todos que tem. Muito, mentalmente muito. e fisicamente. Eu Sim. preciso me vigiar o dia O inteiro. tempo todo. Não é assim, ah, é cada hora, é cada minuto. Uhum. Porque assim, eu preciso iniciar, eu tenho que ser uma pessoa extremamente disciplinada. Isso faz parte, né, Faz. do tratamento. Sim, é um dos controles. O meu psicanalista fala: É. quem tem TDAH e a ansiedade tem que ser disciplinado, Tem tem que que ter seguir rotina. isso, um cronograma. Sim, Detalhe, gente, é importante a disciplina. A disciplina te dá um foco, te dá qualidade de vida, né? exatamente. Então, eu tenho uma exaustão no final do dia, porque parece que cai o meu cortisol. Parece não, acho que cai. Cai, Quando o claro que cortisol cai. tá ativo, tá tudo lindo, maravilhoso. Depois que ele cai, É. você sente mentalmente, fisicamente. E o Parece que TD, passou um trator por eu fico cima, não é? destruída. É. Eu fico destruída, eu tenho um sono incontrolável. Só que aí depois me dá insônia de madrugada, que aí Uhum. passou, dormi, descansei, aquele tempo. Uhum. E também tenho o TDAH, que para a sociedade é terrível isso. Doutora, a sociedade não tem paciência com Pra nada. quem tem. Gente, eu me sinto assim. E aí me dá o gatilho da baixa autoestima. Parece que tudo é proposital. Eu sofri muito bullying com isso. Uhum. Em área profissional, em área de estudo, porque eu tenho o meu tempo de entendimento. Eu sou uma pessoa que eu tenho que me vigiar porque eu sou distraída. E eu não consigo concluir, às vezes, as coisas. O TDAH, né? Entendeu? Então eu preciso. Um dos focos é cronograma. Começa uma coisa, termina para depois passar para outra. Fala para mim como que é, porque é uma sensação que eu vou te falar que a depressão ela me dá uma exaustão Sim. mental e física, mas a minha ansiedade, e o meu TDAH são piores. É normal isso? É super normal. Eu vou falar muito dos meus pacientes, né? Porque eu brinco que eu tenho de tudo para tudo o tempo todo. Qualquer história que você me perguntar, qualquer tema que você me der, eu falo, eu tenho um paciente, porque assim, Adoro, é uma né? É uma referência. referência. E eu tenho uma paciente que é a minha pior e a minha melhor em relação à ansiedade. Ela chegou para mim já faz uns 3 anos, mais ou menos, desse jeito. Mas assim, num nível, ela nem é daqui do país, ela é de fora do país. E aí, a gente brinca, né?
que na mente dela tem uma orquestra com vários músicos, cada um tocando uma música e um instrumento. Quando eu disse isso para ela lá atrás, ela: "Ah, é isso mesmo". Então, qual que é a nossa função? Fazer com que essa orquestra toque a mesma música Sincronizada. sincronizada, mas obviamente cada um com seu instrumento. Então ninguém quer paralisar nada, a gente quer organizar. E ela tá todo esse tempo, e a gente trabalha igual alcoólatra anônimo, né, um dia por vez. Então, aí eu É comecei a isso. trabalhar, é 1 hora por vez. Exato. Porque um Dependendo dia do tá muito. nível, é 1 hora, é momento por momento. E ela fala muito isso que você falou para mim: "Eu me canso, é exercício, é aquele alerta o dia inteiro". E quando ela É. estava lá atrás, nesses 3 anos, que agora muito bem, graças a eu não falo em religião, mas a Deus, ao cosmos, sei lá, e ao nosso tratamento, A ela crença. tá muito melhor, Que né. bom. Então, no começo era: "Quantos dias que você tá sem crise?". 2, 3, 1 semana, 1 mês. Ela chegou a ficar 1 ano e meio. 1 ano Que e meio. maravilha. Isso é uma vitória enorme. Enorme. Porém, olha só como isso é interessante. Lembra do que a gente acabou de falar, que não tem cura, tem tratamento? Há mais ou menos uns 8 meses, olha só, a gente ainda não descobriu o porquê ela voltou, entende? Hum. Então a gente tá olhando para essa ansiedade, tem sim um pouco de depressão, sim, mas a Entender gente a raiz disso, né. exatamente, e a gente não consegue achar. É muito, eu falo que ela é realmente um desafio, né. Então ela, falando só da ansiedade, ela conseguiu esse controle. E mesmo nesses últimos meses, que não tá tão legal como ela já conseguiu atingir, ela consegue se controlar. Que Então, bom, é quando ela importante. muito, quando ela tem a crise, ela fala: "Andresa, eu tô, mas olha, eu sei que é por causa disso, eu tô fazendo isso, eu sei". Autocontrole, é você é o ponto que Total. a gente fala, se conhecer. Por Ela já se é, conhece. porque gente, eu dou risada, porque assim, eu me torno uma pessoa até engraçada. É porque, né, você Eu tem sou de tudo, eu tenho divertida, de tudo. as pessoas dão risada assim: "Não, não é possível que você tá agindo dessa Não é forma". normal, Não é né. normal, É mas é normal normal. sim. E É. aí, eu me pego eu mesma eu Você falo: fala: "O "O que acontece que tá comigo?", né. acontecendo comigo?", assim. Eu tenho um Aham. pensamento, síndrome do pensamento acelerado, que é uma das características do TDAH. E todo TDAH, eu vou te fazer uma pergunta, ele é dinâmico, ele é proativo e ele é extremamente simpático e muito solidário. Claro, né. Ele Ele quer quer ser se colocar. aceito. É. Então, a pessoa se sujeita a isso, tem que ficar um alerta, de uma aceitação compulsiva, porque existe uma carência interna, uma falta de um preenchimento, sabe. Então eu me sujeitei em muitas situações que eu queria ser legal, eu quero ser aceita por aquela pessoa, ela tem que gostar de mim. Uhum. Hoje eu me pergunto, eu tenho que gostar de mim primeiro. Aliás, não me pergunto, eu me afirmo. Eu me amo primeiro. Para eu poder ajudar o outro, eu preciso estar bem, então eu preciso me ajudar, né. Quem cuida tem que É. ser mais cuidado, tem que se cuidar mais. Então eu tenho isso da sua paciente, eu tenho uns gatilhos, assim, de ansiedade, que me gera uma frustração tão grande, uma desordem tão Uhum. grande, interna, mental, que eu falo: "Gente, espera aí, eu preciso de um tempo para raciocinar", porque as pessoas eu tô às vezes conversando com as pessoas, eu tenho uma dificuldade em socialização Uhum. com muitas pessoas ao mesmo tempo falando, e olha que eu Uhum. trabalho na área comercial de negociação. Então quando eu tô em crise, eu não sei nem o que tá acontecendo, eu É, tô a crise te ali, cega, né. mas eu não estou É, ela te conseguindo cega. absorver a Não. informação, decodificar aquela informação para o meu cérebro. Uhum. Então eu fico olhando para a cara da pessoa assim, tipo assim: "O que que tá Que ela tá acontecendo? O falando, que que né. tá acontecendo?". E a Uhum. pessoa acha que tipo assim: "Nossa, ela tá viajando, ela tá", e eu tô mesmo, porque eu não tô ali, Mas você tá viajando tentando entender. É tentando diferente do que ele acha que entender. você tá viajando. E aí Uhum. existe um preconceito. Eu sou uma pessoa que eu pergunto mais de uma vez, eu não Uhum. entendo de primeira. Uhum. E isso incomoda as pessoas. E aí o que que acontece? Ao invés de eu falar: "Gente", assumir, eu sou assim e desculpa a palavra, dane-se o que você vai achar de mim, eu me recolho. E aí vai dando os gatilhos, a depressão, eu não sou legal, Ninguém me a aceita, ninguém me baixa quer. autoestima, ninguém me quer, eu não sou inteligente. O meu pai falava uma coisa muito importante, eu fico emocionada, porque assim, existe muito preconceito. Uhum. Você é excluída.
e você acaba virando rótulos. Então, a pessoa vai te rotular assim, a Renata, aquela que não fala nada com nada, às vezes, a Renata, aquela que é muito acelerada, sabe? Então, isso é muito triste. E eu não me achava inteligente. Até que um dia meu pai parou para mim e falou: presta atenção em você, se ouça. Você é mais inteligente do que imagina, só que você não dá tempo de se perceber, de se conhecer. A partir do momento que você parar, se ouvir e conhecer a sua inteligência e pegar essa inteligência, ninguém te para. Então, essa construção da mulher, que hoje eu sou, por todas as minhas cicatrizes, graças a Deus, eu sempre, ontem mesmo, eu estava falando, doutora, com uma paciente assim, a partir do momento que o meu beta-HCG deu positivo, eu virei uma mulher. Começou a minha construção da mulher Renata que eu sou hoje. Uhum. Porque ali eu falei, tem um ser, uma vida dentro de mim que agora eu amo e vou fazer tudo para essa vida desenvolver bem. E eu conheci a minha força interna. Uhum. Então, eu fico muito feliz de saber que existem pessoas, profissionais, mas pessoas, seres humanos, Sim. em primeiro lugar, como a doutora, como a Tati, sabe? Como muitas pessoas para falar, olha, tá tudo bem. A gente consegue lidar com isso, mas tem um tratamento. Existe um Exato. tratamento, É. né? A gente faz o caminho contrário, Renata. O ser humano faz o caminho contrário. Ele se anula e ele busca a aceitação do outro. Nossa, E não é isso, isso é não é péssimo, isso. gente, isso é Isso é triste, péssimo, isso não vai te levar a lugar nenhum que não seja de dor. de dor. Então, eu sou uma pessoa muito que todo mundo olha e vê isso, né? E aí eu te falo que eu me lembro, óbvio, né, vou fazer psicanálise aqui também com você, tá? Agora eu sou a Adoro. paciente, tá? Tá. Desde a minha infância, eu me lembro de ser essa pessoa muito forte, entende? E eu acho que muitas pessoas nem sabem disso que eu vou falar, mas assim, sabem da obesidade, mas não sabem disso. Sempre fui obesa, sempre. Eu sempre tive 10 quilos a mais do meu normal. Eu lembro, porque eu vivia em médico, né? Porque eu era Sim. gordinha, e eu me lembro disso. Então, eu passei a vida sabendo que eu era assim. E eu pensava assim: olha só, criança, poxa, se eu sou assim, eu tenho que compensar de outra maneira. Porque eu Uhum. achava que a obesidade não ia me levar, sei lá o que eu achava quando eu era criança, mas talvez que não fosse me levar onde eu quisesse chegar, que eu nem sabia onde era. Muito bem. Então, eu fui aprendendo por conta dessa dor, que de verdade nem era uma dor, porque eu nunca parei de fazer nada na minha vida pela obesidade, eu fui aprendendo a olhar para dentro de mim. Nossa. Então eu fui estudando mais, me dedicando mais, me posicionando mais. Eu sou muito expansiva, eu sou muito extrovertida, mas eu também sou muito reativa. Então eu fui descobrindo quem era a Andresa, Isso é ótimo. entende? Tanto, só esse pequeno parênteses, ao ponto de precisar fazer a bariátrica não por uma estética, uma decisão minha, e sim de saúde. Porque quando o meu beta-HCG deu positivo, eu tive pré-eclâmpsia, né, e É uma pela necessidade, obesidade, né? e aí, dentro do meu acreditar, eu prometi para o cara que eu acredito, que eu chamo de Deus, que eu nunca mais seria obesa na vida e precisasse acontecer o que fosse. Eu tenho 3 cirurgias do estômago. E eu Nossa. faria 6, 12, 24, quantas forem necessárias. A partir do dia que eu operei, que eu fiz a bariátrica, que faz 21 anos, eu nunca mais fui obesa. E eu nunca mais serei obesa, porque é uma determinação Isso que eu ia minha. falar. Isso também é uma virada de chave Total, que você teve e você total. afirmou. Uma das, É, né? Uma das. Então, assim, todo mundo tem propósito de vida, todo mundo tem traumas, todo mundo tem faz virada de parte. chave. É. Mas você precisa pegar todo esse montante, como eu falei que eu fazia desde criança, e trazer para você. Eu não morri. Eu tenho 48 anos, eu continuo tendo essas viradas de chave. Eu continuo tendo eventos externos e internos que me fazem com que eu, É pela importante. psicanálise, ressignifique, né? Recalque ou sublime. É o que a gente fala. Então, o que que eu vou fazer? O que que isso significa? O que que eu vou fazer? Sei lá, eu tive um luto, e não necessariamente morte de um ente querido. Sim, Uma perda. uma perda. O que que eu vou fazer com isso?
eu vou recalcar, vou colocar para debaixo do tapete, olha, beleza, vamos lá, toca, e vai na toada aí, esquece o que aconteceu, ou eu vou parar, vou passar pelo processo, vou sofrer sim, como eu falei, vou chorar em posição fetal, mas vou até o fundo do poço e depois eu me levanto. E Eu de uma tenho forma. 2 escolhas. Exatamente. E eu sempre falo assim: o fundo do poço existe, tá? Claro que Não podemos existe. camuflar, mas quando você identifica o fundo do poço e se fortalece, você retorna à resiliência, né? Quando você supera, Exato. você retorna com uma resiliência, uma maturidade para quem realmente entendeu que é uma experiência de vida, assim, maravilhosa. E isso que você falou da criança, né? A maioria dos nossos problemas começa no útero, gente, no ventre. Mamães que estão gestando, é muito Sim. importante a comunicação afetiva do filho desde o ventre, palavras Uhum. positivas, falar que é muito Total. bem-vindo, De aceito, que é aceitação. amado, porque a criança escuta, tá? Então ela já começa a criar, né, doutora, uma personalidade dela lá dentro, de segurança, é o Acolhimento. acolhimento, é uma prevenção da Tô vida aqui porque alguém me externa, quis. da Sim, vida externa, de você se sujeitar a medos, inseguranças, tanto profissionais quanto pessoais, sim. relacionamentos abusivos. Então, essa coisa do útero. E eu falo que a minha construção de mulher começou mesmo a partir do meu beta-HCG positivo, porque Deus me deu essa oportunidade divina de gerar, graças a Deus, e mostrar o quanto eu consigo ser forte. Uhum. Automaticamente, eu já abri isso aqui, eu tenho uma experiência, um testemunho de vida que é um milagre, né? Depois que meu filho nasceu, eu desenvolvi uma síndrome rara que chama síndrome de Guillain-Barré. Uhum. Então você imagina, é doloroso fisicamente, é doloroso mentalmente. Sim. Sofri muito, a dor era muito grande. A preocupação, tem um bebê, eu pedi a Deus, me deixa aqui, por favor, me dê mais uma oportunidade para eu criar meus filhos. E Deus me deu, hoje eu tenho 2 filhos maravilhosos e eu sempre sou grata. Então, assim, o que eu quero dizer é, quando a gente passa por muitos processos emocionais, transtornos que seja, e você consegue o autoconhecimento, é extremamente importante, Ele é porque a base. exatamente, a partir do autoconhecimento, muitas coisas não vão, eu não digo abalar, porque nós somos pessoas de sentimentos, ficamos tristes, tristeza é um sentimento momentâneo, E é normal. e é normal, Sim. temos que passar. Sim. E eu assumi todos os meus sentimentos. Eu tive que reaprender a andar, né? Eu ando hoje em dia de uma forma um pouco diferente, Uhum. mas é tão pequeno perto do que poderia ter acontecido. Sim. Entendeu? Então, os meus valores hoje, essa cobrança interna que a gente vive, que é a depressão, né, também, excesso Uhum. de pressão, a sociedade que impõe, e a gente se deixa, doutora, levar, eu percebo isso, levar muito pela o que a sociedade vai achar. O Sim. padrão de beleza, tem que ter um padrão de beleza. Eu sou cobrada muito porque eu engordei. Escuta, quando que você vai voltar a ser magra? Eu não quero voltar a ser Você me magra. perguntou se eu quero? Eu tô me sentindo bem. Em questão de saúde, eu sei que eu preciso. Uhum. Mas as pessoas precisam ter muito cuidado, né? Em abordar alguém, em falar, porque As pessoas são cruéis, Renata. são. Elas são cruéis. Você falou uma coisa do fundo do poço, e eu falo sempre muito isso, né? E pegando um gancho, né? As coisas continuam acontecendo. É, Quando eu falo isso pro meu paciente, ele fala sempre pra mim: "Ah, eu me sinto no fundo do poço". Eu falo: "Então vai lá, se joga, abre os braços", mas é literalmente, se joga, e quando você chegar no fundo do poço, ele ainda tem um subsolo. Você cai mais um pouquinho. Só que quem conhece o fundo do poço, sabe que lá tem uma mola, você fala mola. isso. E é verdade. Claro, a gente tá falando aqui, né, figurativamente, mas assim, a hora que você realmente chega, o que que é o fundo do poço? É quando você já não A exaustão, o você limite, já você não consegue ultrapassou todos mais os limites, nada, você já isso. tá zerado. E aí você vai encontrar o que que é a mola? É a sua força interior. E você só encontra a mola, que é a força interior, quando você se abre para isso. Então, a primeira vez que você chega ao fundo do poço, ela vai doer, Dói. ela vai te dilacerar. Porém, faça isso o quanto antes, porque todas as outras vezes que serão necessárias que você refaça, você já sabe o caminho. Já sabe. O paciente vai falar, tá no fundo do poço? Abre os braços e se Se joga. joga. Vamos lá, eu tô com você. Entende? Mas volta.
ele vai voltar sozinho. Se dê oportunidade de Se ele tá voltar. em terapia, ele volta comigo, entende? É. Mas ele volta. Ele volta. E isso é muito bom, porque isso é o É o autoconhecimento. autoconhecimento. E cada um tem um tempo, né, doutora, de Todo voltar. mundo. Não existe regra. Eu fui muito Não. cobrada também, assim, 1 ano, o luto passa. E isso me deu um gatilho da ansiedade. Você vai contando, Porque né? eu Um tava mês, ainda no 2, início. 3, Eu falei, gente, como assim 1 ano? Uhum. Falta muito, não vou aguentar. 1 ano não é suficiente. Não vai É. ser. Então, essa cobrança é muito negativa. E a pessoa, quando ela volta, e a vida é tão linda, e a pessoa tem tanto para viver, tantas coisas para conquistar. A doutora falou uma coisa que, para mim, hoje, é uma das minhas motivações de vida. O que eu quero para minha vida? O que eu espero? Exato. Quem é a Renata? O que a Renata espera dela? Sim. Entendeu? Não viver muito no futuro. É o hoje. A Renata hoje é uma mulher em construção cada vez mais. Todos os dias. Tá sempre em busca da sua Claro. melhor versão. Exato. Para mim hoje, doutora, é acordar e bem comigo, Uhum. me aceitando do jeito que eu sou, Sim. entendeu? E é isso. Isso é o autoconhecimento. É. A gente fala muito, né, sobre uma palavra que eu detesto, culpa. Você tem culpa do quê? Você não tem culpa de nada, você tem responsabilidade, É. né? O que eu falo muito? Eu falo sobre 3 coisas que para mim são base, que são o autoconhecimento, que não tem por onde não ser dessa forma. Uhum. Automaticamente você vai para o autocuidado. Entende? Exato. É automático. Autoconhecimento versus autocuidado. Exato. É um caminhar com a autorresponsabilidade. Então, a partir do momento 3 que você pilares. aprende isso, a sua vida muda. Eu falo sempre para qualquer pessoa que me procura no Google aí, que vai te dar textos maravilhosos sobre o que é isso. Mas o que de fato você faz? Você vive isso? É a mesma coisa eu falar sobre mim. Eu sou essa. E eu me apresento dessa maneira. Então, de Você verdade, pratica, né? as pessoas que vão ver esse podcast vão dar risada a hora que ouvirem. Eu sei que eu não posso falar palavrão aqui, mas eu Fica à uso uma vontade. palavra assim, cara, eu tô cagando pro que você pensa, cara. Se você gosta de mim, se você não gosta, eu não Todo mundo tô tem o nem direito. aí. É. Essa sou eu. E todos os dias a minha construção é daqui para cá. Então eu quero sim me melhorar todos os dias para mim e para os meus. Sim. Entende? Quando eu falo isso para o meu paciente, eu falo que é o nosso. Ontem uma paciente falou para mim, Andresa, é o perímetro, né? Eu falei, é isso aí, é o nosso 1 metro quadrado. É isso. O que você está fazendo para você? Eu sempre Entende? falo, o autoconhecimento, isso é muito importante, ele leva para o autocuidado. Total. E assim, você total. praticando, gente, porque às vezes é difícil dar o primeiro passo. Mas quando Sim. você dá o primeiro passo e você gosta e vê resultado, isso se torna hábitos. E eu sempre Exato, é um falo, hábito. pessoas que não estão bem, não dá para conviver com pessoas que não têm hábitos saudáveis, porque a tendência é puxar para o negativo cada vez o mais. puxar pra Aí não é uma baixo. pessoa, a gente tá falando de duas pessoas para baixo. Então, o importante é você se amar, se valorizar. Eu falo isso muito para minhas gestantes. Se Uhum. respeitar, seja Sim. protagonista da sua vida, da sua história, do que você quer para você. E isso para mim hoje, o luto, por um lado, tudo tem um lado bom e um lado ruim. Sim. O luto veio de uma forma assim, imposta para mim, lógico. Claro. Mas ao mesmo tempo, eu falo isso pro meu pai. Muito obrigada, Uhum. porque através do luto da sua passagem, eu me ressignifiquei. Você me deu força, porque meu pai antes de partir, ele falava para mim: "Eu quero que você se conheça, a Uhum. força da mulher que você tem". Meu Sim. pai foi um homem que nunca me desconstruiu como mulher. Ele queria que eu enxergasse a minha qualidade, Sua a minha força, né? força. Sim. E assim, eu sou muito grata porque hoje eu estou aqui no podcast com convidados sempre para agregar, Uhum. mas eu aprendo muito aqui. Sim, é uma troca, É uma né? troca, porque Claro. assim, aqui a gente nós estamos conversando e tudo que a doutora tá falando tá me acolhendo. Você Esses- sai diferente, eu saio Esses diferente. 3 pilares que a doutora falou, autoconhecimento, autocuidado e autorresponsabilidade, se você não tiver isso equilibrado, a vida não anda. Não anda. Não adianta, Não não anda. anda. E você vai se sujeitar cada vez mais a andar para trás. Sim. Se sujeitando a relacionamentos abusivos,
a uma E não sociedade que só vai amorosos, tá? amorosos, quando eu falo É, relacionamentos, não é são só tudo. amorosos, não. Sim. Amizades, Sim, amorosos, familiares. profissionais, familiares. E assim, é muito triste. E Sim, nós não precisamos disso, de maneira alguma. né? E assim, a gente tem que olhar sempre pra frente. Eu sempre falo, vamos seguir em frente. É, Eu falo pra mim, exato. Renata, siga em frente. É. Você tá passando, hoje eu vou me permitir a ficar triste. Sim, e tá tudo bem. E faça Eu me isso. permito a ficar E triste. faça, como eu estava te falando há pouco, as pessoas perguntam para mim: "Nossa, mas você é psicanalista". Eu falo: "Gente, mas eu sou um ser humano. Eu sinto as mesmas coisas que todo mundo sente". Exato. E de onde a gente tem que partir? Esses 3, né, eles estão permeados do amor próprio. E não é clichê, não é balela, não é porque eu estou num Não. podcast. Você precisa, para eu amar alguém, Você eu tem que se tenho amar. que me amar. Porque eu só amo alguém se eu reconheço isso em mim. Em mim. É a mesma coisa chegar e falar assim: "Nossa, mas a Renata é metida, hein". Se eu reconheço isso em você, tá dentro de Tá mim. dentro de você. Tá dentro de E mim. isso aí eu sempre falo o seguinte, tudo que a gente fala do outro É a é gente. sobre É você. claro que é sobre Então, assim, você. é uma transferência que você passa, né, pro Renata, eu vou outro, te do que falar uma assumir e falar: coisa. "Olha, eu sou metida". Eu fui muito julgada, primeiro que eu Exato. tenho o nariz arrebitado, né, doutora? Naturalmente, mas é arrebitado. E aí as pessoas já me julgavam pela aparência. As pessoas julgam, as pessoas julgam, as pessoas são cruéis e a gente precisa entender isso e aceitar que está tudo bem, que elas sejam, não você. É, Entende é, a diferença? é, A gente precisa trazer para dentro da gente o que a gente quer pra gente. pra Como que você vai gente. viver? É, eu não posso dar aquilo que eu não tenho. Não existe isso. Então, assim, a prática do amor próprio é importante para o autoconhecimento, o autocuidado e a autorresponsabilidade. E assim, vamos descongelar o nosso emocional, porque a gente fica muito congelado e É, transfere. porque é ruim ser emocionado, É muito. né? Eu vou te falar uma coisa, né, que eu não sei se todo mundo sabe, é muito, muito legal de saber. A ciência estuda muito, né? Óbvio, ciência, né? Sim, Pesquisas e tal, mas ela nunca estudou e nem nunca vai estudar o eu. Por quê? Porque o eu sou eu. Então, se eu, Andresa, for estudar o eu vou estudar através de quem? De mim. de você. E eu não sou igual a você. É óbvio, não é o que eu tô Graças a falando? Deus. É óbvio. Mas as pessoas não entendem isso como óbvio. Então, a ciência estuda o outro, o comportamento do outro. É sempre o outro. E o eu? Quem eu sou de fato? Você sabe se eu quero ser magra ou gorda? Então, Você sabe, eu sempre brinco, eu só sou loira porque eu comprei a tinta amarela, porque eu poderia ser morena se eu quisesse. uma Entende? escolha, uma opção. É uma escolha. Então, quem é você? O que você quer? Você está onde você gostaria de estar? Você falou há pouco, né, do acordar. Renata, as pessoas acordam sem querer acordar. E eu falo uma coisa, até às vezes motivo de chacota. Eu falo assim: acordou, não está respirando com a ajuda de aparelho, você já venceu. Você tá ótima. Você já É venceu. mais um dia, Mais um graças a dia. Você Deus. encara como dor ou como alegria. Você tem que estar feliz todo dia? Não, a gente acabou de falar que não, e nem está. E se você está, é mentira. Você não está. Porém, o que que você vai fazer com o seu dia? Renata, eu recebo pessoas, eu conheço pessoas, porque eu brinco e é real, eu vou começar a cobrar. As pessoas que não são os meus pacientes, o meu rol de amizade, enfim, às vezes eles querem me usar, né? Eles chegam pra mim querendo fazer uma terapia. Gratuito, vamos falar, vamos fazer, vamos É, aproveitar. eles vão chegando assim, sabe? Não, então, Andresa, Aproveita do homem. não verbaliza, mas começa. Sabe? A É. vida pra mim não precisa nem ser amigo conhecido. Qualquer um que tem um pouquinho de intimidade já conta a vida. E aí eu olho pra essas pessoas e eu penso, cara, que tristeza. Por que que você permite viver dessa maneira? Isso é muito importante, Onde que essa você essa está? pergunta. Porque, o fulano, o cicrano, o beltrano me desrespeita. Não, é você Você. que se deixa. Nós somos responsáveis. Você é responsável por As pessoas você, nos tratam de acordo com o com o que você limite que permite. nós damos. Você jamais vai Exatamente. levantar o tom para mim, vai usar palavras de baixo calão. Quem dirá chegar à agressão física? Por quê? Você Porque abriu. eu não permito. Eu posso sim me relacionar com um doente mental, psíquico, vou entender isso e claro que vou me afastar.
entende? Isso é uma situação e outra situação de uma pessoa normal, entende? Então, assim, jamais uma pessoa normal vai Sim. chegar a esse ponto, porque eu não permito. E se você tá com a sua faculdade mental preservada, você sabe diferenciar E aí quem é o doente existe e quem não é. exato. E aí, isso aí é muito importante, porque quando você não está bem, você vai atrair pessoas que não estão bem. É o famoso dedo podre. É. "Ai, eu tenho dedo podre". E você vai Não, começar com aquela compulsividade de repetições. claro, Vira um ciclo é o vicioso, que você gente. É conhece. muito perigoso isso. É. E aí, existem pessoas, que agora a gente tem que falar, que são psicopatas, Sim, que estão atentos a tudo. e é a E pessoa que sabe vai te aonde galantear. e sabe ao assim, é tão louco isso, que a pessoa sabe, o psicopata ele sabe aonde ele vai Ele é atuar. psicopata, sim. Geralmente são pessoas incríveis, inteligentes, Maravilhosos. sedutores, Muito, assim, cativantes, muito. mas o psicopata já está agindo e você está permitindo. Então eu nunca falo que a culpa é do outro. E Não, não existe culpa, é responsabilidade. Também não gosto dessa exato, palavra culpa, não. Eu gosto, é exatamente. sua É sua responsabilidade. E responsabilidade. assim, eu acho que uma palavra, doutora, para a gente falar hoje aqui, no podcast, é vitória. Uhum. Porque quando você começa a reagir, a se conhecer e a praticar o amor próprio, é uma vitória. Sim, E lembrando que é um degrau de cada vez, né? Porque é. nós citamos a história do banho. Quando eu comecei a tomar banho e comecei a usar roupa limpa, é uma vitória. É, Quando eu comecei a mexer é o um meu passo, dedão do né. pé, quando eu estava Sim, paralisada, o dedão do pé, que eu consegui mandar o comando neurológico para o cerebral físico, para o meu físico motor, e ele sim. entendeu que eu Uhum. mexi o dedão, dali em diante eu falei: "Bom, aqui é apenas o começo". Exato. É um pro Você viu que tudo é um É um processo? processo. Então, é o que eu falo, né, o meu WhatsApp ele é tomado de fotos de banho, né, de comida, de alimentação, de cabelo lavado. Por quê? Porque são pequenas mudanças que as pessoas têm que fazer. Vitória. Vitória. E eu falo sempre a diferença entre eu, que sou a psicanalista, e entre quem não estuda o que eu estudo, né. Eu analiso, se eu parar aqui eu te analiso facilmente, É, a né. gente tem esse hábito. Tem, porque é É normal, para mim é normal. normal, né. Mas quem não tem a profissão que eu tenho, precisa fazer observações. Você precisa estar atento. Um psicopata, ele mostra. Claro que se eu ver um psicopata, Você eu já vai na sei. hora. Eu sei, entende? A pessoa que não estuda o que eu estudo, ela não sabe. Mas existem características, como você colocou, que são muito, né? São Eu falo que é o maravilhosos. famoso É um vereador. encantamento. É um encantamento, ele te envolve, ele te seduz. O Manipula. psicopata, a gente fala muito sobre a sedução do psicopata. Para ele, né, claro, ele tem interesse por você e não é amoroso, não é de sentimento. O psicopata não nutre Ele não sentimento tem sentimento. Para nenhum. ele, Não, a psicopatia ela se dá por volta dos 4 anos de idade, né. É como se fosse um clique na nossa mente de um neurotransmissor, enfim, que ele não vinga. Ele não vinga. Então, sabe aquela criança que pega o cachorrinho vivo, vai abrir para ver o que tem dentro? É mais ou e ele menos sabe isso. exatamente tudo, ele está consciente de tudo. É porque ele não deu esse gatilho do despertar, entende? Então, para ele é normal, ele não conhece, ele é sim um doente. É um Ele é doente. um doente, entende? Então, assim, se você não tiver esse tipo de pessoa ao seu lado, todos os outros tidos normais, você também tem que prestar atenção. Tem. Muito. Entende? E a gente falou muito do emocionado, tem a diferença do psicopata e do emocionado. E a gente acha, não falando mais da psicopatia agora, que é um número bem menor, que a gente não pode ser emocionado. Por que que a gente não pode? Por que que eu não posso olhar para você e falar: "Nossa, eu gosto tanto de você, você me faz tão bem", né? Eu me alegro por ter você no meu hall de amizade. Por quê? Eu acho você tão bonita. Por que que as pessoas não podem falar isso? Não é? Por quê? Porque elas têm o quê? Dores dentro de si, É. Eu entende? tenho uma dificuldade, mas aí é por causa de um problema que eu passei. Eu não gosto de ser elogiada. Eu É, tenho uma dificuldade, porque eu chego a duvidar da pessoa. exato. Você duvida da A minha veracidade dessa isso, eu falo, a informação. pessoa ela tá Sim, querendo alguma ela quer alguma coisa, coisa. ela não É, tá sendo verdadeira, eu não gosto. E eu trato isso na minha sessão de terapia, daí o tratamento. porque Exato. eu chego eu sou uma pessoa muito desconfiada. É.
Eu acabo duvidando pelas minhas Sim, experiências. são o quê? Os Mas traumas. existem pessoas sinceras, Claro que existe. agradáveis, né? Uhum, O sim. psicopata, a gente tem que tomar muito cuidado, porque se a gente não consegue prestar atenção nos sinais, nós nos tornamos funcionários deles. Você se torna funcionário. Uhum. E aí, para você Tá à mercê o desvincular tempo todo. disso, É. é Porque aí existe o que complicado. a gente fala de transferência contra transferência, Contra a transferência, né? isso. Porque eu acabo me moldando. O que que é isso, né? Vamos falar de maneira leiga. Eu me moldo ao que o Ao que o outro quer outro. de mim. Eu vou ser manipulada, eu não consigo sair dessa Não, manipulação, porque o eu não psicopata ele é consigo identificar. Ele é inteligente. muito Ele é muito inteligente. Então, inteligente. assim, eu me tornei uma pessoa desconfiada. Ah, Não é bom isso, mas por um lado, para algumas situações é, né? Como eu sempre falo, tudo tem que ter um ela te dá equilíbrio. né, Ela me dá uma tipo atenção. assim, Ela te opa, preserva. quando eu vejo que a pessoa tá sendo muito assim, eu já fico, né? Ela te Eu preserva. já falo, alerta, né? Exato. Então, assim, tudo faz parte do autoconhecimento. Faz. E você é tão interessante isso, que quanto mais você se autoconhece, mais você incomoda quem não tem isso. Entende? Porque quando você sabe quem você é de fato, você não precisa provar nada para Nada. ninguém. Você segue o teu baile, da forma como você acha que tem que ser. É, E você segue assim, ó, eu tô aqui e o que você achar de mim, tudo bem, você tá tem o tudo certo. direito. Se eu tenho TDAH, depressão, hiperatividade, não importa o que eu tenho. Se eu sou gorda, magra, loira, baixa, casada, desquitada, você não deve satisfações para ninguém, E é importante, entende? entendo, e é importante a gente também falar, ok, você tem o direito. O que não pode é afetar você. Você se deixar levar, Exato. comprar a ideia e praticar essa ideia. Exato, porque o outro ele sempre vai achar que ele tem o direito de falar para você: "Olha, eu não gostei dessa blusa verde não, não te caiu bem. Nossa, da próxima o colar põe dourado, acho que vai ficar mais bonito". Cara, eu ponho Deixa, o que eu quiser, a exato, hora que deixa a eu pessoa ser quem quiser. ela quer. Porque se ela é daquele jeito, ela teve um processo antes para chegar ali. E tem Ela que não ser chegou respeitado. ela não chegou onde ela tá porque ela caiu de Não, é paraquedas. uma construção, é um processo, sabe? Nós Exato. temos, o ser humano tem que criar o hábito de aceitar o outro da maneira que o Que o outro outro é. é. E assim, e respeitar opiniões, não ficar em conflito, sabe? Exato. A maturidade leva você a isso. Ok, você acha isso de mim, E você tá tem tudo todo o bem, tá direito. tudo certo. Quer que Eu eu não fale o que eu posso. acho de você também? Só que aí pega. Aí você vai aguentar, Só que aí não pega, é? porque é mais fácil você apontar o dedo pro outro do que apontar pra si. Sim, Você achou isso de sim. mim? Ok, então eu vou falar o que eu acho de você. Você tá É, preparado? exato. Porque aí vai pegar o ego. É, exato. Gente, que maravilha, doutora! Chegamos ao final de um aprendizado, de um bate-papo super E a gostoso. gente fala pouco, né, Falamos Renata? pouco Nossa, bem e tá pouco. tudo bem. Tá tudo bem. Mas é importante essa fala, esse Uhum. canal, como eu sempre falo, para as pessoas ouvirem, né? Quem Sim. estiver passando por algum processo emocional, eu vou deixar as redes sociais da doutora Andresa. Uhum. Ela é excelente, procure, bate um papo com ela, Sim, né? Não camuflem, gente, os sentimentos, tá? Prestem atenção aos sinais. sim. E a palavra de hoje do podcast é vitória. Uhum. Vitória de pequenos passos, pequenos progressos, mas a gente considera vitória. E Sem cada vez mais dúvida. vamos ter vitórias em nossas vidas, tá bom? Então eu agradeço a todos que assistiram. Compartilhem, se inscrevam, dá um like, deixa um comentário, que eu adoro comentários, adoro interagir com as É pessoas. bom. E vamos ficar atentos aos sinais, tá bom? Muito obrigada a todos. Quero muito que vocês fiquem bem, sigam em frente, sempre com autoconhecimento, amor próprio, autorresponsabilidade. Até mais, pessoal!